Examinando as Escrituras, livro dos Salmos, capítulo 26, a partir do versículo 1, Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em Ti. Nós temos aqui uma palavra profética que em diversos outros livros proféticos das Escrituras Sagradas nós encontramos esta mesma colocação a respeito da justiça. O decreto vem de Deus. Daniel trabalha em vários momentos a respeito do decreto de Deus sobre várias situações. Em vários momentos, os reis da época, os reis da Babilônia, eram julgados imediatamente. Decretos vinham dos céus para a terra, de acordo com a aferição da conduta dos reis, mostrando então que todos os reinos estão debaixo de uma supervisão dos céus. Constantemente são julgados, são colocados na balança dos céus e são averiguados se estão corretamente, em que nível estão diante de Deus. Estão agindo conforme a permissão de Deus, conforme o querer de Deus, se estão fazendo muito bem, se estão fazendo muito mal. Então, a medida é avaliada e vem o decreto. Então, Davi tem aqui uma inspiração do Espírito de Deus para também escrever esta palavra, de que Deus dá os seus decretos, e os seus decretos são constantes, são diários, vários por dia, em alguns dias específicos, em alguns momentos, algumas situações, vem do céu um decreto sobre uma situação, um fato, um relacionamento, uma conduta, uma forma de se expressar. Por exemplo, quando Nabucodonosor se exalta, o seu coração se exaltou, se ensoberbeceu, ele foi imediatamente punido, imediatamente veio um decreto do céu. Aquela atitude do coração de Nabucodonosor desagradou os céus, ultrapassou algum limite estabelecido pelos céus para a conduta do rei, de uma forma especial. Mas esses decretos vêm sobre todas as pessoas. Também o rei Herodes recebeu um decreto de morte, comido por bichos, porque ele não deu glória a Deus, mas aceitou a glória para ele mesmo. Isso aconteceu com diversas pessoas, várias vezes por uma palavra, por uma expressão, outras vezes por uma conduta. Por exemplo, quando Davi mesmo mandou contar o povo, ele ali desagradou os céus e veio o anjo do Senhor que recebeu a ordem para destruir Jerusalém. Davi então se humilhou, orou e foi então ali instituído o altar do holocausto, do sacrifício contínuo, da oração, do pedido de perdão dos pecados, porque Davi orou, isso agradou a Deus, Deus respondeu, disse para o anjo, não mais destruir Jerusalém, e ali então foi instituído o altar, que é o princípio, é o início, é o fundamento para o templo, casa de oração, casa de perdão, de intercessão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Veja que Davi coloca justamente essa palavra. Ele pede um decreto, uma declaração de Deus de que ele está inocente naquele momento,
para que ele possa continuar sendo abençoado e não ser punido. E ele então coloca as condições que estão em toda a Escritura. É claro que é desta forma que se deve viver. É assim que se deve fazer. É como está aqui na palavra, Salmo 26, como está revelado por Deus. Essa é a vontade de Deus. É a vontade desde o princípio e é a vontade de Deus até o fim. É assim que somos julgados por Deus, é desta forma, conforme está escrito. Diz assim: pois faço o que é certo. Nós, para andarmos com Deus, temos que ter este cuidado de fazer o que é certo, o que nós já aprendemos nas Escrituras, que é a vontade de Deus. É assim que Deus quer que faça. Ande por este caminho, seja assim, faça desta forma. Então, obedeça. Então, agrade a Deus, ame a Deus, guarde os seus mandamentos, sirva a Deus com integridade, faça o que é certo. Faça, não apenas proclame, mas faça, viva, pratique. Ouça a palavra de Deus e a pratique. Tanto é que existe aqui um complemento da fé com as obras. Pois faço o que é certo, pratico a obra correta. O que é da vontade de Deus eu procuro fazer. E confio inteiramente em Ti. Então minha fé está firmada em Ti, minha confiança. E uma coisa está relacionada à outra. Eu faço o que é certo porque eu confio, eu creio que fazendo a tua vontade, eu serei considerado inocente, serei abençoado. Então, a fé anda junto com as obras. A salvação, a graça, começa na fé e leva às obras. Uma nova vida, um novo nascimento. Um novo Espírito, o Espírito de Deus nos dirigindo, nos dando poder para viver esta palavra com práticas, com obras, para a glória de Deus. Versículo 2. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos. Vários salmos nós recordamos que será abordado da mesma forma. Sonda, meu Deus, conhece os meus pensamentos. Exatamente o que está aqui. Examina-me e põe-me à prova. Jesus mesmo vai enfatizar esta questão de nós andarmos em justiça pelo caminho estreito, que é o caminho do justo. Examina-me, põe-me à prova. O próprio participar da mesa do Senhor nos é indicado que nós venhamos a examinarmos a nós mesmos. Então, nós temos que constantemente estar tendo este parecer de Deus sobre a nossa vida, essa declaração de inocência. Declara que estou inocente, porque eu faço o que é certo e confio inteiramente em Ti. Então, essa declaração de inocência, ela tem que vir da prática, da obra da sua vida. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Ele até já está orando desta forma, oração de uma pessoa inocente de Davi, ele até está orando dessa forma, porque ele já sabe que Deus age dessa forma, que os céus nos examinam, que os céus nos põem à prova. Os céus estão nos acompanhando constantemente para nos examinar, para nos colocar à prova, para que possamos realizar a sua vontade, para que seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. Julga os meus desejos e os meus pensamentos. Davi tem a revelação do Espírito Santo de que Deus julga constantemente os nossos desejos, ele examina o nosso coração, ele vê se há em nós algum caminho mau, alguma tendência, alguma força
A nossa força tem que estar para o bem, para obedecer os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, para guardar, para estudar as Escrituras, para estarmos aqui meditando dia e noite. É assim que somos bem-aventurados, é assim que os céus nos abençoam, quando estamos em comunhão com os céus, intimidade, diálogo, oração constante, vivendo com Deus, andando próximo ao Senhor, compartilhando com Deus nossos desejos, nossos pensamentos, tem que ser agradáveis a Deus. Pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Então, o amor de Deus constante acompanhando a nossa vida, nos dirigindo pela sua verdade, sempre nos guiando os passos no caminho da justiça, da honestidade, da sinceridade, um caminho que agrada a Deus, um relacionamento com Deus, um diálogo com Deus, dias de cânticos, de louvor, de celebração, de realmente vivermos com Deus, vivermos para Deus. Deus nos ama e quer viver sempre perto de nós, sempre estar conversando conosco, nos ouvindo e tratando do nosso coração, trabalhando o nosso coração para que o nosso coração tenha aquela inclinação para Deus em primeiro lugar, amando a Deus sobre todas as coisas e vivendo para Ele, com Ele, para a sua glória, para o seu louvor. Que Deus te abençoe, vamos orar para que você tenha uma vida que agrade a Deus, uma vida plena, abençoada, sua família, sua casa, assim como todas as famílias, todas as casas, em toda a terra. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos por amor, com amor por esta vida, esta família e todas as famílias da terra, para que vivam contigo, andem na tua presença, se alegrem em ti, Senhor, e tenham esta verdadeira felicidade que o Senhor dá para todo aquele que confia em ti e anda pelo caminho certo e realiza e pratica a tua vontade, Senhor. Continua abençoando, continua ensinando a tua palavra, as Escrituras, revelando a vida eterna, o dom maior, a salvação em Cristo, a tua presença com cada um. Abençoa todas as famílias da terra, Senhor. Todos sejam agora livres da guerra, do mal, do ódio, do homem violento, do homem que aprendeu a mentira, mas que agora seja repreendido e que saia agora, Pai, toda a obra do diabo, toda a obra das trevas, toda a obra do mal, sai agora em nome de Jesus, nós repreendemos para que venha a bênção de Deus sobre toda a terra. Derrama, Pai, tua unção, batiza com o Espírito Santo, dá vitória. Nós oramos já te agradecendo pelos milagres, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.